E a arroba do boi padrão China atingiu R$ 243. A alta nos preços acontece tanto por da demanda aquecida. O analista da Safras e Mercado, Fernando Iglesias, explica pra gente um pouco mais sobre isso. Boa noite, Iglesias. Iglesias, lá no comecinho do ano, você esperava que você ia comentar a arroba do boi China 243, meu amigo? Boa noite. Boa noite a todos. Olha, quando a gente começou o ano, a gente já tinha uma expectativa da China comprando muita carne do Brasil. Aí veio a pandemia, mas a gente não tinha a convicção de um cenário tão agressivo assim já no final de agosto. A gente imaginava que esse movimento de alta poderia acontecer no último trimestre do ano, aí, com um auge de demanda no mercado doméstico, somado à exportação recorde. Mas tão precoce assim, esse movimento de alta, a gente não tinha essa expectativa, não. Agora, preços muito agressivos nesses últimos 2 dias, o mercado subindo bastante. E como você bem falou, negócios para boi, para animais padrão China já superaram a barreira dos 240 por arroba, já há relatos de negociações a 243. Então, mercado muito aquecido nesse momento. Iglesias, agora a gente sabe que o mercado doméstico tem problemas, a gente está com um problema econômico grave, né, em função da pandemia do novo coronavírus. A gente sabe também que o auxílio emergencial ajudou a segurar um pouco as pontas do ponto de vista doméstico, só que existe uma tendência, né? Me corrija se eu estiver enganada. No segundo semestre, a demanda por carne vermelha, principalmente aqui no mercado interno, também tende a ser mais aquecida, né? Com as festas de fim de ano, com fraternizações, que esse ano a gente não sabe como é que vai ficar por conta da pandemia. Qual é o cenário que vocês esperam aí para o segundo semestre? Olha, até porque a expectativa é justamente essa, tá? De uma recuperação do consumo. Ele não vai ficar em níveis parecidos com o do ano passado, isso a gente pode ter certeza que não vai acontecer, infelizmente. Mas já tem um processo de retomada nos estados, já tem um processo de reabertura em andamento. Tudo isso remete a uma melhora da demanda doméstica e isso também ajuda a impulsionar os preços. A gente vê preços da carne subindo bastante. E isso não se restringe só à pecuária, a gente vê movimentos muito agressivos na suinocultura, movimento de alta bem consistente no mercado de frango também. O frango vivo subiu bastante, o suíno vivo também, assim, da mesma maneira. Então, o setor carnes em si está apresentando movimentos muito positivos nesse segundo semestre. Para o consumidor final, fica um pouco mais difícil de acompanhar toda essa movimentação. Para quem está exportando agora, os frigoríficos em geral que estão exportando, as receitas são excelentes nesse ano de 2020, não tenha dúvida em relação a isso. Iglesias, agora, rapidamente, qual é a tua aposta para o preço da arroba? Tem muito produtor aí pensando, gente, mas será que isso não vai se assentar em breve? Será que a gente vai ter patamares assim tão altos ao longo do ano? Qual seria a tua aposta, você que olha o cenário de uma maneira bastante técnica, né, e bastante lúcida? Olha, de uma maneira geral, a gente não vê ainda, no momento, o preço parando de subir por enquanto. Porque a gente vê uma oferta muito restrita, a demanda da China é muito agressiva nesse ano de 2020. Então, com uma perspectiva de aumento dos embarques no último trimestre, a gente tem que pensar que não vai ser só a China. Os outros parceiros comerciais do Brasil também estão retomando suas atividades. A China foi a primeira a sair da pandemia, mas agora o Oriente Médio, Europa também já estão em um estágio Perfeito. mais avançado de retomada. E eles desempenham um papel importante nas compras de carnes do Brasil. Então, existe essa perspectiva de aumento dos embarques até mesmo para outros importadores que não a China. Então, o cenário para esse último trimestre do ano pode levar uma arroba até R$ 250, em alguns casos até mais, dependendo da situação que o mercado se desenhe para o último trimestre. Tá aí a boa notícia para o pecuarista brasileiro, que com certeza deve estar se valendo, aproveitando, surfando nessa onda aí e vendendo e investindo. Que bom. Boas notícias são sempre bem-vindas, Fernando Iglesias, analista de mercado. Boa noite para você aí no friozinho de Curitiba. Boa noite a todos, até a próxima. Até a próxima.